Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos. Número da mensagem 21. Título: Ante o divórcio. Toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica, qual acontece ao comboio quando estaca indebitamente ou descarrila. É imperioso angariar a proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. No transporte caseiro, aparentemente ancorado na estação do cotidiano, e dizemos aparentemente porque a máquina familiar está em movimento e transformação incessantes. Quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutas, que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem, por fim, o desastre espetacular. Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo ou, mais propriamente, do marido e da mulher, chamados pela ação da vida a regenerar o passado ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação. No presente, faltas essas que se manifestam de pequeno desequilíbrio a pequeno desequilíbrio, até que se desencadeie o desequilíbrio maior. Nesse sentido, vemos cônjuges que transfiguram conforto em pletora de luxo e dinheiro, desfazendo o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo, e observamos aqueles outros que o sufocam por abuso de sovinice. Notamos os que arrasam a união conjugal em festas sociais permanentes e assimilamos os que a destroem por demasia de solidão. Encontramos os campeões da teimosia que acabam com a paz em família, manejando atitudes do contra-sistemático diante de tudo e de todos. E identificamos os que a exterminam pelo silêncio culposo, à frente do mal. Surpreendemos os fanáticos da limpeza, principalmente muitas de nossas irmãs, as mulheres, quando se fazem mártires de vassoura e enceradeira, dispostas a arruinar o acordo geral em razão de leve cisco nos móveis, e somos defrontados pelos que primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene. Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quantos se propõem garantir a felicidade conjugal, de vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Alguém perguntará como situaremos o divórcio nestas comparações. Divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação
de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte, e cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre, com autorização e administração das leis orgânicas da providência divina, e sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável, conquanto, às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao estudo virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, realizado todas as sextas-feiras. Hoje, dia 15 de abril, estaremos estudando, então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que se intitula Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O nosso item de hoje é o item A Porta Estreita. Neste item, nós temos o estudo de 3 itens na realidade, né? Do item 3 ao item 5. Vamos começar então nossa leitura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Esse trecho está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vós eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Isto está em Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Então, nesses 2 itens que estão na Bíblia, né, no Novo Testamento, nós vemos as orientações dos ensinamentos de Jesus nos orientando a entrar pela porta estreita. E aí Kardec faz um comentário, né, dessas duas leituras em relação a esse objetivo, né? O que é entrar pela porta estreita? O que significa isso? E ele começa o comentário com a seguinte palavra: larga é a porta da perdição e estreita a da salvação. A porta da perdição, né? Ela é larga
porque ela se relaciona diretamente com as nossas imperfeições morais, né? Com as paixões mais, como ele diz aqui. Enquanto que a porta estreita é a porta da salvação, ela nos exige muitos esforços para transpô-la. Ela exige muito sacrifício nas nossas escolhas, no momento em que devemos abrir mão dessas paixões, paixões estas que muitas vezes nos encaminham para caminhos dolorosos, né? Porque é mais fácil a gente estar envolvido com as nossas paixões, paixões da vida material, que estão relacionadas com a nossa imperfeição moral, né? Então, tudo que é mais fácil nos envolve mais facilmente, nos envolve, né, nas nossas escolhas, é como se fôssemos envolvidos naquilo que a gente gosta de uma tal maneira que muitas vezes a gente nem pensa, né, no caminho que a gente está seguindo, até que chega a nossa irmandô, que faz com que a gente pare para pensar, né? E nesse momento, muitas vezes, a gente reflete que a gente talvez não devesse ter feito determinada escolha na vida, porque a consequência hoje está sendo dolorosa. Então, quando a gente vai pelas nossas características de imperfeição moral, a gente segue pelo caminho mais fácil, que é o caminho largo, né? Que eu não tenho que prestar muita atenção, porque é fácil, ele é largo, eu entro e vou. Então, muitos, né, caminham pelo caminho largo, que é o da facilidade. Não existe pensamento, não existe sacrifício, eu não tenho que abrir mão de nada. Enquanto no caminho mais estreito, eu sou obrigado a ter mais cuidado na caminhada, eu preciso olhar onde eu estou passando, eu tenho que me esforçar, né, para poder me espremer e passar naquela porta. Então, é como se eu tivesse que retirar de mim características que vão me deixar mais leve, né? Com um tamanho mais adequado para eu poder passar pela porta estreita. Para isso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas da minha vida que estão relacionadas com características ainda de atraso moral. Por isso que a porta estreita ela está relacionada com sacrifícios, né? Exige de mim pensar, exige um esforço, uma conscientização da minha necessidade de melhora. Enquanto eu não tenho essa percepção, eu não vou querer sacrifício. Quem é que gosta de se sacrificar? Quem é que gosta de abrir mão das teóricas, né, coisas boas da vida, que estão relacionadas com as facilidades que o mundo dá? Que aí, né, é como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou sendo levado sem precisar estar pensando muito nas minhas atitudes. Então, quando eu começo a receber, né, as consequências das minhas escolhas desproporcionais ou das minhas escolhas impensadas, eu começo a sentir, né, a perceber que não devia ter seguido por tal caminho, não devia ter feito determinada escolha, porque a irmandô, o irmão sofrimento, está me mostrando, naquele determinado momento, uma escolha que está me incomodando, né? Está doendo em mim. Então, é por isso que a gente tem a máxima: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Todos nós somos chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos ultrapassam a porta estreita, porque para entrar existe uma exigência, né? E não é qualquer um que entra.
Todo mundo está sendo convidado, né? É como disse aqui no texto, aqui de Lucas, o pai de família convidou todo mundo para entrar. Agora, se você não teve, não se esforçou para estar lá na hora, não se preparou para entrar na casa do pai de família, né? Que aqui a gente compara no reino de Deus. Se você não se esforçou, se você não se melhorou, você não vai cumprir as exigências para entrar na casa do pai de família, ou seja, no reino dos céus, né? Jesus falava em forma de parábolas e de histórias para que os homens da época, nós na época, que entendíamos as coisas de forma muito clara, tinha que estar em comparação com a nossa vida, porque a gente ainda era moralmente mais atrasada do que somos hoje, a nossa compreensão era mais curta, eu entendia, né? Quando eu comparava o reino de Deus e as atitudes de Deus como um pai, né? Como uma casa, uma coisa muito material, como as crianças conseguem entender quando a gente traz para a realidade dela. Então, Jesus contava histórias para que a gente tivesse um entendimento da mensagem. Hoje a gente consegue compreender que esse pai de família é Deus nosso Pai e que essa casa, na realidade, é a nossa realidade espiritual. Eu só vou atingir um local que seja adequado, uma realidade melhor quando eu partir dessa encarnação, né, para a vida espiritual. Só vou para um lugar melhor, adequado, se eu tiver tido escolhas adequadas nesta vida. Então, a minha vida espiritual depende da minha vida material. Então, essa é a porta estreita e a porta larga. Se eu quero encontrar um mundo melhor, né, uma realidade melhor quando eu desencarnar, eu tenho que fazer por onde hoje. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que abrir mão das realidades da vida. E se eu quero retornar um dia, reencarnar num mundo melhor, né, eu tenho que fazer a minha parte ainda enquanto encarnado aqui no planeta. Tentando não só me corrigir, mas colaborar para a melhoria do meu ambiente. Porque sou eu que vou retornar lá na frente, somos todos nós que iremos retornar e vamos encontrar o nosso planeta, a atual situação que a gente mesmo deixou, né? Se a gente tiver condição de voltar para o planeta Terra, que a gente sabe que a gente está evoluindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Como diz aqui também, né? A gente está num mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina e, por conta disso, né, a porta larga é a porta em que a maioria das pessoas passa. Mas não significa que nós não tenhamos a porta estreita. Num dia em que a gente estiver num nível evolutivo melhor, a gente vai fazer, né? Vai ser muito mais fácil, porque a escolha do bem vai ser natural. Então, a porta mais facilmente escolhida será a porta que hoje é a porta estreita, que é a porta do caminho do bem. Então, essa porta, num mundo mais evoluído, né, que é o caminho do bem, vai ser a porta mais escolhida. Não vai ser nem mais estreita, talvez a porta do bem já seja um pouco mais larga do que ela é hoje. Porque isso tudo depende da nossa característica de evolução, né? De desejo, de melhora, de deixar o homem velho e colocar para fora o homem novo que se propõe a fazer melhores escolhas, né? Quando a gente pensa num planeta de provas e expiações em que a gente está, em que a gente vê, né, as pessoas escolhendo facilmente as facilidades da vida, e a gente percebe que muitos não se preocupam, a gente pode até questionar, será que Deus, né,
colocou todo mundo nesse planeta de provas e expiações só para sofrer, só para expiar, sem oportunidade de correção? Claro que não. Mas para isso eu tenho que pensar e ter um entendimento e estudar, né? Que Deus dá sempre várias oportunidades para que a gente se corrija, para que a gente melhore. Para isso, nós precisamos entender, né, e aceitar a realidade da reencarnação, da pluralidade das existências. Porque sem essa compreensão da reencarnação, a gente não vai entender que Deus é infinitamente justo e bom. Então, aqueles que ora estão aqui no planeta, passando por provas e expiações, estão tendo uma oportunidade de aprendizado, estão tendo uma oportunidade de correção das suas atitudes, né? Estarão aqui, não só estarão sozinhos, com todo o suporte para que, numa próxima encarnação, no retorno ao mundo dos espíritos, a gente tenha aprendido e tenha melhorado. Então, Deus é infinitamente justo e bom. Ele não nos castiga. Ele permite que retornemos quantas vezes forem necessárias até aprendermos o certo e o errado e passarmos a agir corretamente no bem espontaneamente, sem precisarmos toda hora sermos chamados à atenção. Então, Deus ele é infinitamente justo e bom. Se eu não tiver esse entendimento da reencarnação e da pluralidade, eu não vou entender a justiça divina. Então, aquele que erra numa encarnação vai ter a oportunidade de se corrigir na próxima. Aquele que está passando por uma prova aqui está tendo a oportunidade de afirmar a sua escolha. Então, não é um planeta em que Deus só jogou os espíritos para sofrer. Não, é uma oportunidade. Ninguém é condenado em definitivo. Se você errou, você vai ter a oportunidade de se corrigir. Não vai ficar numa determinada região penando eternamente. Muito pelo contrário, né? Então, é como ele diz aqui, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, entendendo, tendo conhecimento da reencarnação, eu consigo modificar o meu ponto de vista, eu consigo enxergar a minha vida do alto. Consigo fazer a relação de todas as situações pela qual nós passamos como uma necessidade de aprendizado e não de castigo e não de punição, né? Não de sofrimento apenas. São oportunidades, todas elas, por mais dolorosas e difíceis que sejam, né? Então, esse meu entendimento vai me consolar, vai me fortalecer nesse caminho do bem, nesse caminho de uma escolha, né? Ao lado dos ensinamentos de Jesus, que nos fortalece, que nos dá entendimento e que vai, de alguma maneira, nos esclarecer o motivo das dificuldades, o motivo, né, a minha compreensão do porquê estou passando por determinada coisa, o porquê que eu precisei
né? Sentir, ganhar, perder, em relação a tudo da nossa vida, né? Então, a porta estreita, ela está diretamente relacionada com essa compreensão da pluralidade das existências. A porta estreita, ela existe para que a gente se corrija, se esforce e se aperceba do nosso papel na encarnação. A gente não está aqui de férias, a gente está aqui para contribuir, para colaborar, né? Para agregar na nossa vida, no nosso conhecimento, características melhores, características que nos façam nos transformar em espíritos melhores, menos apegados à matéria, menos egoístas, mais tolerantes, menos orgulhosos, mais bondosos, mais empáticos. Para isso, temos que nos esforçar, né? E os nossos amigos da espiritualidade estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando no esforço dessa melhora, né? Basta que lembremos dele, que não esqueçamos de nos conectar com o mundo espiritual, com o nosso Mestre Jesus, nosso Pai amado, nossos mentores, lembrando sempre que a prece é uma ferramenta útil de auxílio a nosso favor e a favor do próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Que possamos então, meus amigos, termos essa percepção que a nossa melhora depende de nós mesmos. Vamos sempre nos esforçarmos, estudarmos, porque a doutrina ela vem como um cristianismo redivivo, que traz as mensagens de Jesus de uma forma clara, com o objetivo sempre de nos apoiar e de nos ajudar. Que Jesus permaneça conosco sempre. Graças a Deus.